Olá, alunos do terceiro ano, estamos começando agora a terceira videoaula do quarto bimestre, terceira e última videoaula, como eu falei para vocês, o quarto bimestre do terceiro ano, como o assunto é pequeno, não deu 4 videoaulas, deu apenas 3 videoaulas aí para vocês. Então, depois de falar das regiões que são divididas do estado do Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouco sobre a questão econômica e produtiva do estado, né? Então, o estado do Rio de Janeiro hoje passa por uma desconcentração econômica, ou seja, a capital e a região metropolitana está diminuindo o seu peso econômico e aumentando o peso econômico das regiões do interior do estado. Então, isso leva a uma desconcentração econômica e está relacionado a alguns fatores, né? Por exemplo, a saturação e esgotamento da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, que levou a um aumento dos investimentos em regiões do interior do estado, né? Que levou, durante algum tempo, o Rio de Janeiro não conseguir atrair novos investimentos econômicos e industriais. Esse cenário mudou um pouco após a escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016 e a final da Copa do Mundo de 2014. Entretanto, devido à crise econômica e à diminuição do preço do petróleo, lembrando que cerca de 80% da economia fluminense depende da exportação de petróleo, né, o estado passa por problemas. Entretanto, há sim uma descentralização, mesmo com a crise econômica, das atividades produtivas e econômicas para o interior do estado. E aí a cidade do Rio de Janeiro passa a concentrar a questão dos serviços e comércio e as atividades industriais, tende a se desconcentrar um pouco para as outras regiões do interior do nosso estado aqui, do estado do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma ideia dos dados aí, em 1961, 60% das riquezas ficavam concentradas na cidade do Rio de Janeiro e 82% na região metropolitana do estado todo, né? Em 2000, 54% das riquezas ficavam concentradas na cidade do Rio de Janeiro e 70% na região metropolitana. Em 2010, 50% das riquezas ficavam concentradas na cidade do Rio de Janeiro e 62% na região metropolitana. Então, a participação da riqueza econômica no estado do Rio de Janeiro do interior subiu, devido, por exemplo, a 2 casos aí muito importantes. O aumento da exploração de petróleo, principalmente do pré-sal, no norte fluminense, com destaque para as cidades de Macaé, Campos e Itaboraí, que está ali na região metropolitana, mas já saindo, e a implantação de novas indústrias metalmecânicas na região médio Paraíba, com destaque para Volta Redonda, Resende e Barmans, além do crescimento do polo têxtil na região serrana, com destaque para a cidade de Nova Friburgo. Ainda assim, como é que é a riqueza do estado do Rio de Janeiro, né? O petróleo cru é responsável por 64% da riqueza exportada pelo estado do Rio de Janeiro. Você tem o petróleo refinado aí com outros 6%, e aí você vai ter uma diminuição dos outros produtos que o estado do Rio de Janeiro exporta para outras federações e para outros países, né? Você tem produtos semi-industrializados de ferro, ligas de aço, entre outras ali, por causa da região metalmecânica, né, do Médio Paraíba, né, plataformas de perfuração, que está relacionado à estação de petróleo, outros maquinários, principalmente da indústria petrolífera. Então, até as outras produtos industriais que o estado do Rio de Janeiro fabrica, né, está mais relacionado ao petróleo do que outros ramos industriais que nós temos aqui no nosso estado. E para encerrar nossa aula, a gente vai falar um breve histórico da cidade de Volta Redonda. Então, em 1765, José Alberto Monteiro obteve do vice-rei, né, que era o governador geral aqui, uma sesmaria à margem do rio Paraíba do Sul, onde hoje se encontra parte do território do município. Então ficou ali bastante rural. A partir de 1850 e 1860, no auge ali do desenvolvimento cafeiro do interior do estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, ainda um povoado de Barra Mansa, desenvolveu-se a partir da atividade comercial. Nosso primeiro núcleo urbano, que é o atual bairro de Niterói, surgiu devido a um porto fluvial que existia na margem esquerda do rio e que escoava a produção até Barra do Piraí, que de lá era levado por ferrovia até a cidade do Rio de Janeiro para exportação. Em 1872, é inaugurada a estação ferroviária no povoado. Com a decadência do café, o povoado entrou em declínio, levando ao abandono de várias fazendas e o início da pecuária leiteira, substituindo a
produção cafeicultura como principal atividade econômica aqui em Volta Redonda e na região como um todo. Em 1941, o povoado de Volta Redonda, então, não vou entrar aqui nos detalhes, foi escolhido para sediar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma estatal criada na época do governo Vargas. Ele começou a ser construído em 1941 e entrou em operação em 1946, 1947 ali. A partir de 42, então, inicia-se a construção das vilas residenciais, os atuais bairros de Conforto, Vila Santa Cecília, Bela Vista e Laranjal. Entre 52 e 62, novos bairros foram construídos pela CSN para atender à expansão da indústria e acomodar os seus trabalhadores. Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, 60 e Monte Castelo. Volta Redonda, então, povoado de Barra Mansa, por causa da CSN, cresce muito e aí reivindica a emancipação do município de Barra Mansa, e em 1964 Volta Redonda consegue essa emancipação. Nas décadas seguintes, levando uma grande expansão na malha urbana, já que a CSN se tornou, atraiu um grande fluxo migratório na perspectiva de conseguir emprego na indústria. Nem todo mundo conseguiu, e aí você tem o crescimento de bairros periféricos para além dos bairros residenciais que pertenciam à CSN. Em 93, a CSN é privatizada, levando a cidade a entrar em crise econômica. De 25, 30 mil empregados, a CSN passa a ter 5, 6 mil empregados. Então houve aí uma desmobilização de mão de obra, né? Uma demissão e desemprego muito grande aqui na cidade. Atualmente, apesar da importância econômica da CSN, a economia da cidade acaba girando em torno do comércio e dos serviços, né? Já que a maior cidade da região e outras cidades da região receberam novas indústrias, como Porto Real, Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Barra do Piraí, né? Volta Redonda acaba então sendo um polo de comércio e serviços, né? Com a chegada de novos empreendimentos comerciais, como o novo Shopping Parque Sul, e novas empresas industriais e prestadores de serviços que estão se instalando ao longo da chamada rodovia dos metalúrgicos aí. Então você tem aqui uma foto do estádio Raulino Oliveira, né? Escrito ali Volta Redonda por causa da Curva do Rio. Aqui é uma fotografia aérea ali da Curva do Rio, aqui apresentar a Ilha São João, e aqui uma foto da região central da cidade, de Vila Santa Cecília, e aqui uma foto pegando ali a CSN. Então, alunos, terminamos a nossa terceira videoaula do quarto trimestre. Com isso, nós encerramos o nosso ano, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá seu comentário, avise os colegas que todas as aulas do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre está disponível no YouTube para quem quiser assistir, e boa sorte para vocês que estão terminando a escola e estão dando fora dessa bagaça.